Olá, como vai? Obrigado pela tua atenção e companhia aqui junto ao tutorial. Nele vou aproveitar para falar a respeito de uma questão apresentada aqui junto ao canal em relação à animação de uma abertura de uma tampa aí de uma caixa. O passo que eu quero chegar aqui é o seguinte: nós estamos aqui com uma situação, vocês podem ir lá no meu canal e vão ver que existe uma videoaula de número 162 com a nomenclatura abrir e fechar pelo pivô. Bem, para entender um pouco, eu vou dar um play aqui da abertura. Vocês vão notar que na aula 162 eu crio aqui um efeito de uma caixa abrindo-se. E essa abertura, vocês vão ver que existe um movimento, mas não é o movimento da caixa, é o movimento da câmera na animação. Então, voltando aqui à nossa área principal, nós vamos entender como é que a gente pode fazer essa movimentação dessa tampa, sendo que desta vez nós vamos utilizar a movimentação do objeto e fazer com que ele, no momento que ele rotacione, ele também faça a sua abertura de tampa. Vamos entender o porquê disso. Vamos lá. Eu vou aproximar aqui a área com a rodinha do meio do mouse, pressionar o botão do meio do mouse e vou selecionar o objeto cubo. Com ele selecionado, notem que esse objeto ele tem um ponto de origem e tem os seus manipuladores, dos quais nós podemos encostar o cursor do mouse, pressionar o botão esquerdo e movimentá-lo aqui na área espacial. Pronto. Deixar ele aqui acima da superfície imaginária. Para nós alterarmos a forma do objeto, nós precisamos sair do modo objeto e entrarmos no modo de edição. Isso pode ser feito clicando a tecla Tab ou, se desejarmos, a gente vem aqui embaixo e clica na opção Edit Mode, que significa modo de edição. Lembra vocês que no modo de edição nós temos como trabalhar a forma do objeto. E essa forma ela está subdividida em 3 subelementos básicos. Vocês vão ver que esses subelementos básicos eles são representados por esses pontinhos, que são as vértices, pelas quinas, que são essas linhas, que são as arestas, e por essas áreas laterais, que são as faces do objeto. E lembrando novamente, nós temos aqui embaixo esses 3 cubos que representam qual o subobjeto que nós vamos selecionar e trabalhar junto ao objeto 3D. O primeiro cubo representa a seleção de vértices. Podemos clicar em qualquer vértice aqui. O segundo representa a seleção de arestas. E o terceiro representa a seleção de faces do objeto. Lembrando também, nós podemos usar o Ctrl Tab que a gente abre o submenu denominado Mesh Select Mode. Vocês vão ver que eu tenho as 3 opções também aqui disponíveis, que é a tecla de atalho, que representa esses mesmos cubinhos que estão aqui embaixo. Bem, nós vamos, para fazer a tampa, utilizar o recurso de selecionar faces. Vamos clicar aqui nesse terceiro cubinho. Com o botão direito, nós vamos posicionar o cursor do mouse na parte superior do cubo e selecionar com o botão direito. Veja que eu seleciono essa face daqui de cima do cubo. E para eu poder separá-la das demais partes do objeto, eu tenho um recurso que é a utilização da tecla Y. Veja que quando eu clico Y, eu consigo separar essa face daqui de cima. Vocês vão ver que o manipulador está aqui em cima agora. E quando eu encosto o cursor do mouse na seta azul, pressiono o botão esquerdo do mouse, eu posso separar essa face do objeto cúbico. Há um porém, pessoal. Se eu retornar para o Object Mode, vou clicar aqui. Vejam que independente de eu ter separado no modo de edição, se eu clicar tanto no objeto de cima, vou dar o A aqui para sair, ou no objeto de baixo, ambos serão selecionados. Apesar de separados, eles fazem parte ainda de um mesmo objeto. Para poder separá-lo, eu preciso voltar para o modo Edit Mode, onde eu estava, e com a face selecionada eu vou usar uma outra tecla de atalho, que é a tecla P, que me permite acionar o menu chamado Separate. Veja que eu tenho 3 opções aqui: Selection, By Material e By Loose Pairs.
Se eu clicar em Selection, eu vou separar essa parte aí que está selecionada. Clicando nela, veja que esse objeto de cima agora é um objeto que não faz mais parte desse objeto de baixo. Então, se eu voltar para o Object Mode, vou clicar o A aqui para desativar a seleção, eu posso selecionar agora a tampa de cima e posso selecionar a caixa de baixo. Ambos são objetos separados. Mas notem que quando eu seleciono a tampa de cima, mesmo tendo separado no modo Object, o ponto de origem do objeto vai se manter aqui no centro do objeto anterior, assim como também os seus manipuladores. Veja que eu posso encostar o cursor aqui na seta vermelha, arrastar esse objeto de cima, mas notem que ele está aqui no centro. Para eu corrigir isso, é necessário que eu volte lá para Edit Mode, vou selecionar toda a tampa, vou trazê-la para cá, ok? Eu preciso fazer nesse objeto a colocação do cursor aonde? Na aresta onde eu queira fazer o movimento, que é o pivô. E para isso eu tenho que selecionar a aresta dessa forma, que é a tampa. Então, para selecionar a aresta, eu tenho que vir aqui embaixo, clicar no cubo do meio, que representa a Edge Select, que é a seleção de aresta. Agora, com o botão direito, por exemplo, eu posso selecionar, clicando com o botão direito nessa aresta aqui do canto. Veja que eu trouxe para cá apenas a seleção da aresta e o manipulador está aqui no ponto intermediário entre os dois pontos que compõem a aresta, bem no meio. Para eu fazer o movimento da dobradiça dessa tampa, é necessário que eu coloque esse cursor 3D, que é esse tiro-alvo que está aqui na área, não é o cursor do mouse, hein? É esse tiro-alvo aqui, que representa o cursor 3D da área espacial. Eu preciso colocá-la onde está o manipulador para eu poder fazer a movimentação de rotação a partir desse ponto. Então, qual é o comando que eu uso para isso? Com o cursor na área espacial, eu uso Shift S, eu abro o menu chamado Snap, e aqui eu tenho uma opção chamada Cursor to Selected, que significa cursor vá para o objeto selecionado. Quem é o objeto selecionado aqui? É a aresta. Então, se eu encostar o cursor aqui no cursor to Selected, vocês vão ver que o cursor ele vai sair daqui e vai em direção à aresta onde está o manipulador selecionado. Vamos lá? Shift S, cursor to Selected. Veja que eu tirei ele daqui e ele veio para esse ponto. Poxa, eu posso voltar agora para Object Mode. E notem que o cursor 3D, mesmo posicionado aqui, o manipulador do objeto e o ponto de origem continua ainda no centro daquele cubo. Então, se eu tentar fazer um RY, por exemplo, que é a rotação no eixo Y, RY, vocês vão ver que eu abro a tampa, mas de uma forma diferente, porque o ponto de origem está no centro daquele cubo. Vou dar o ESC para sair. Eu preciso posicionar esse ponto de origem no ponto em que se encontra o cursor para fazer com que a abertura da tampa seja feita a partir desse ponto. E para isso eu posso usar que comando? Eu posso vir aqui na barra, que é a lateral esquerda, na guia Tools, que é a caixa de ferramentas, e na guia chamada Edit, que é edição, eu tenho como selecionar essa opção Set Origem. É aqui que nós vamos configurar a posição do ponto de origem aqui na área espacial. Clicando com o botão esquerdo, lembra vocês que eu posso usar também o atalho Shift Ctrl Alt C. Vejam que eu tenho aqui essa opção, bem aqui na lateral direita da caixa. Então eu posso vir aqui, por exemplo, digitar origem, vá para o cursor 3D. Então eu tenho essa opção aqui chamada Origin to 3D Cursor. Então eu estou dizendo que eu vou mandar aquele ponto de origem do objeto para a posição em que se encontra o cursor 3D. Clicando com o botão direito aqui, notem que eu mando o ponto de origem para aquele ponto em que se encontra o cursor 3D. E junto com ele vão os manipuladores, que é a coordenada Z, que é a seta azul, a Y, que é a seta verde, e o X, que é a seta vermelha.
Se eu tentar fazer a rotação em Y agora, por exemplo, digitando R, Y, eu tenho uma abertura da tampa, ó, sendo feita desta forma. Bem, pessoal, como é que eu posso fazer agora, então, uma animação desse objeto cúbico rotacionando e abrindo a tampa ao mesmo tempo? Então, eu posso fazer, pelo processo de animação, a seleção da tampa, seguro o Shift e seleciono a caixa, que é o cubo. Então, com os dois selecionados, eu posso vir aqui, clicar a tecla I, que é a inserção de quadro-chave, e vou dar aqui um quadro-chave do tipo Lock Rot Scale. Esse é um quadro-chave que abrange locação, rotação e escala do objeto. Eu sempre uso ele. Clicando aqui, ó, veja que eu já adicionei aqui no frame número 1 da timeline uma linha amarela, que é o primeiro quadro, dando a posição da tampa e do cubo aqui na área espacial. Então eu vou aqui no frame de número 80 e vou fazer uma rotação do objeto cúbico. Vou dar um R em Z, porque é o eixo que eu quero que ele rotacione, beleza? Vou fazer essa movimentação aqui. Vou clicar o botão esquerdo do mouse para posicionar. E vou novamente clicar o I, Lock Rot Scale. Pronto. Vamos voltar aqui para o passo 1, que é o frame inicial, e vamos dar o play. Vocês vão ver o cubo rotacionando. Mas notem que no momento que o cubo rotaciona, a tampa em cima fará também uma animação de rotação desconexa, que é esse o problema que foi questionado aqui junto ao canal. Para poder corrigir isso, pessoal, para que não aconteça esse procedimento, vamos agora estender essa janela aqui da timeline e vamos mudá-la para a janela do Opsheet. Vocês vão ver que eu tenho registrado aqui toda a movimentação do objeto. Então, se eu movimentar a agulha, vocês vão ver a animação aí com o processo desconexo. Para eu apagar essa animação, basta eu clicar a tecla B com o cursor aqui nessa janela, arrastar sobre todos esses pontos que representam a animação e usar a tecla Delete. Vai abrir um menu, que é o menu de deleção, e eu vou escolher a opção chamada Delete Keyframes. Com isso, eu apago toda a animação feita anteriormente. Então eu volto para a timeline, e aqui, voltando à nossa janela timeline normal, nós vamos fazer o procedimento correto para fazermos a animação que desejamos, do objeto se movimentando e a tampa se abrindo. Vejam que quando eu seleciono a tampa de cima, eu tenho um ponto de origem dessa tampa aqui nesse ponto, onde eu fiz o pivô para dobrar a abertura da tampa. Se eu selecionar o cubo, que é a parte de baixo, vocês vão ver que o ponto de origem dele está aqui com os manipuladores dele. É por isso que quando a gente faz animação aqui na timeline, o procedimento sai de forma desconexa. Para eu poder fazer a animação correta, é necessário que eu atribua o ponto de origem na mesma posição em que se encontra o ponto de origem da tampa. Traduzindo, eu vou colocar o ponto de origem desse objeto aqui de baixo selecionado, vou selecionar a tampa de cima, justamente no ponto de origem da tampa, para poder os dois estarem coincidindo. Então, selecionando o objeto de baixo, eu vou usar o Set Origem aqui na esquerda e vou também selecionar essa opção Origin to 3D Cursor, ou seja, mande o ponto de origem para também onde está o cursor 3D. Com isso, eu mando o ponto de origem da caixa para a mesma posição em que se encontra o ponto de origem do objeto tampa. Com eles dois aqui, não quer dizer que já estou 100% feito. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos selecionar a tampa de cima, segurar a tecla Shift e selecionar o tampo de baixo. O nosso primeiro ponto aqui na timeline vai ser a posição dos dois objetos aqui nesse modo. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou usar a tecla I com o cursor na área 3D e vou inserir o quadro-chave Lock Rot Scale. Pronto, já criei a primeira linha de animação aqui. Aqui no frame de número 80, eu vou clicar, eu vou fazer a seleção da tampa e vou fazer um movimento de abertura dessa tampa. Como é que eu faço? Vou usar a rotação em Y. RY, eu abro a tampa dessa forma, clico essa posição que eu quero deixar ela se abrindo e com o cursor aqui na área 3D vou clicar o I novamente e vou usar Lock Rot Scale. Pronto,
Mas, pessoal, é necessário que para eu poder fazer a movimentação, eu tenho que fazer um grau de parentesco da tampa com a caixa que está embaixo. Para eu criar o grau de parentesco da tampa com a caixa que está embaixo, é necessário que eu selecione a tampa primeiro, clique o Shift e selecione a caixa. E aqui eu use um atalho denominado Ctrl P. Veja que eu abro um menu denominado Set Parent To, ou seja, eu vou fazer o parentesco da tampa com a caixa. Eu vou usar essa opção chamada Object. Depois que eu fiz isso, aí sim, agora aqui, por exemplo, no 80 eu já tenho a tampa aberta. Eu posso colocar no frame 100 e fazer uma rotação dos dois objetos selecionados, a tampa e a caixa. Vou dar um RZ. Veja que eu estou rotacionando dessa forma aqui o objeto. Vou clicar aqui para finalizar a rotação e vou usar a tecla I do Lock Rot Scale. Vamos voltar então para o frame de número 1. Veja que agora, quando eu fizer o player e a animação, o objeto caixa se movimenta, ele se abre e sem a necessidade de fazer a movimentação pela câmera. E aqui vocês não vão ter mais aquele problema que foi apresentado em relação a essa questão do objeto se movimentando e a tampa se abrindo ao mesmo tempo. Espero que vocês tenham entendido, que use esse artifício para fazer algumas coisas interessantes aí no projeto de vocês. Até o próximo tutorial, forte abraço!